Olá pessoal, professor Tiago aqui. Vamos para a nossa aula de hoje sobre razão. Razão é uma fração que representa a relação entre uma coisa e outra, tá? A relação entre duas quantidades. Então vamos dar um exemplo aqui, gente. É, eu tenho no estacionamento, eu vou ter lá 20 carros e 12 motos no estacionamento, tá bom? Então eu quero saber qual é a razão entre a quantidade de carros e a quantidade de motos. Então é só eu botar a quantidade de carros em cima da fração e a quantidade de motos embaixo da fração. Então a razão entre a quantidade de carros e a quantidade de motos no estacionamento vai ser de 20 para 12, tá? Ou 20 sobre 12. Então essa razão ela pode ser simplificada. A gente pode dividir por 4 em cima e embaixo da fração, né? Ou dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo, né? Os dois números são pares, né? Pode dividir por 2 e depois por 2 de novo, ou dividir por 4 direto. 20 dividido por 4 dá 5 e 12 dividido por 4 dá 3. Então a razão entre o número de carros e o número de motos ficou de 5 para 3. Isso quer dizer que para cada 5 carros que tiver no estacionamento, vai ter 3 motos, tá? Isso quer dizer, não quer dizer que você tenha 5 carros e 3 motos, não, tá? Quer dizer que para cada 5 carros que você tiver, você vai ter outras 3 motos, tá bom? Ou seja, você tinha 20 carros e 12 motos. 20 carros são 4 grupos de 5 carros, tá? Para cada grupo de 5 carros, eu vou ter um grupo de 3 motos, né? Então, 4 grupos de 5 carros, para dar 20 carros, e 4 grupos de 3 motos, né? Que vai dar 12 motos, tá certo? Para cada grupo de 5 carros, eu vou ter um grupo de 3 motos, tá bom? Então, é a relação entre uma coisa e outra, né? Que é representada aí pela razão, 5 terços, né? Razão de 5 para 3. Bem, vamos dar um outro exemplo agora. Uma loja de canetas, tá? Tem uma loja de canetas e e aí vamos supor o seguinte, tá? Que tinha um total de 105 canetas no início do mês de junho, tá? E desse total de 105 canetas, foram vendidas 45 canetas no decorrer do mês, tá bom? Então, a razão entre o número de canetas vendidas em relação ao número total de canetas, né? Então, a razão entre o número de canetas vendidas e o número total de canetas que tinha no início do mês é de 45 para 105, né? Ou 45 sobre 105. Essa razão a gente pode simplificar também, então, dividindo por 5 em cima e embaixo vai dar 45 por 5 dá 9 e 105 por 5 vai dar 21. Então, ficou 9 sobre 21, que a gente pode dividir por 3, né? Em cima e embaixo da fração. Dá para dividir pelo mesmo número. Então, divide para simplificar. 9 dividido por 3 dá 3 e 21 dividido por 3 dá 7. Então, a gente ficou com a razão 3 para 7, né? A razão entre o número de canetas vendidas e o total de canetas que tinha no início do mês. Ou seja, para cada 7 canetas que tinha lá no início do mês, 3 dessas 7 foram vendidas, tá? É isso. Bem, vamos dar um outro exemplo, então. Então, agora a gente vamos considerar que a gente está fazendo pão. E aí tem uma receita de pão. E nessa receita de pão, a relação, né, entre a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de sal que eu vou usar nessa receita é a razão de 360 para 7, tá? Ou seja, se eu usar 360 gramas de farinha de trigo, eu vou ter que usar 7 gramas de sal, né? Para cada 360 gramas de farinha de trigo que eu usar, eu vou ter que usar 7 gramas de sal, tá bom?
Então vamos supor que eu usei lá, eu usei 1080 gramas de farinha de trigo nessa receita. Estou fazendo pão lá e eu usei 1080 gramas de farinha de trigo. Quantos gramas de sal eu vou ter que usar então? Né? Então, vamos pensar aqui, né? O número de cima está representando a quantidade de farinha de trigo. Então, o número de cima vai ter que virar 1080, né? Eu usei 1080 gramas de farinha de trigo na receita. Se eu usei essa quantidade de farinha de trigo, quantos gramas de sal eu vou ter que usar? Então, vamos lá. O número de cima para virar 1080, né? O número de cima que está representando a quantidade de farinha de trigo, para virar 1080 eu vou ter que multiplicar por 3, né? 360 vezes 3 vai dar 1080, tá bom? Pode fazer a conta que vai dar. Então, o número de baixo eu vou ter que multiplicar por 3 também, tá? Para manter a mesma razão, para dar uma fração equivalente, né? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Então, 7 vezes 3 vai dar 21. Então, que é a quantidade de sal que eu vou ter que usar na receita, né? 21 gramas de sal, tá bom? Então, repara que a gente partiu da razão, né, entre uma coisa e outra. A partir dessa razão, a gente consegue fazer o cálculo, né? Então, era 360 para 7, né? Isso não quer dizer que eu usei 360 gramas de farinha de trigo e 7 gramas de sal, não. Tá? A razão representa a relação entre uma coisa e outra. Tá? Agora, se eu usei 1080 gramas de farinha de trigo, então eu tenho que usar 21 gramas de sal. Tá certo? A partir da razão a gente consegue calcular, né? Fazer esse cálculo. Bem, agora vamos supor que eu usei 35 gramas de sal. Né? Uma outra pessoa está fazendo a mesma receita e usou 35 gramas de sal, tá bom? Para fazer essa receita. Quantos gramas de farinha de trigo ela vai ter que usar? Então, se ela usou 35 gramas de sal, o número de baixo da fração, né, vai ter que virar 35. É a quantidade de sal que ela usou. Agora, quantos gramas de farinha de trigo eu vou ter que usar então? 7 vezes 5, né? Para dar 35, eu tenho que multiplicar o 7 por 5. 7 vezes 5, 35. Então, eu vou multiplicar o 360 por 5 também, né? Para manter a mesma razão, para dar uma fração equivalente. Então, 360 vezes 5 vai dar 1.800, tá? Ou seja, se eu usei 35 gramas de sal, eu vou ter que usar 1.800 gramas de farinha de trigo, tá bom? Essa receita. Bem, vamos dar o último exemplo então agora, gente. Então, vamos supor que eu tenho no canil, eu tenho uma quantidade de cachorros no canil. E desses cachorros do canil, alguns deles têm o pelo preto, tá bom? Bem, a razão entre o número de cachorros com pelo preto e o número total de cachorros no canil vai ser a razão de 3 para 7, tá bom? Então, essa razão representa a relação entre o número de cachorros com pelo preto no canil e o número total de cachorros no canil, tá? Então, quer dizer, para cada 7 cachorros que estiverem no canil, 3 desses cachorros vão ter o pelo preto, tá bom? Então, o número de cima está representando os cachorros com pelo preto e os números de baixo está representando o total de cachorros do canil. Bom, isso não quer dizer que tenha 7 cachorros no total, tá? É só a relação entre uma coisa e outra. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha 28 cachorros no canil, tá? Então, quantos desses cachorros têm o pelo preto? Então, vamos pensar.
o número de baixo representa o total de cachorros no canil. Então, se eu tenho 28 cachorros nesse canil, o número de baixo tem que virar 28. Para ele virar 28, eu tenho que multiplicar o 7 por 4, né? 7 vezes 4 dá 28. Então, eu vou ter que multiplicar o 3 por 4 também, né? Para dar o número de cima ali da fração, que representa quantos cachorros tem o pelo preto. Então, 3 vezes 4 vai dar 12. Ou seja, se tem 28 cachorros no canil, 12 desses cachorros vão ter o pelo preto. Beleza? Então é isso aí, gente. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro aí, gente. Um abraço para vocês, tudo de bom. Valeu!